Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 84, versículo 7. Salmos 84, versículo 7. Vamos para a Bíblia. Oitenta e quatro, 7. Quantos acharam? Diga amém. Diz o texto sagrado: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vou repetir: vão indo de força em força. Diga comigo: de força em força. Mais uma vez: de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Agora vamos para o livro do profeta Isaías 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 até o versículo 31. Isaías 40, versículo 29 a 31. Quantos acharam? Diga amém. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminha e não se fatiga. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua santa e poderosa palavra. Fale conosco. Ó Pai, nós estamos nas suas mãos, dependendo da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, esse texto, tanto do Salmo 40, me chama a atenção, do Salmo 84, 7 e do Isaías 40, fala sobre para nós, daqueles que estão cansados por algum motivo no meio do caminho e precisa de força. E hoje eu quero falar sobre quando suas forças acabam, a graça de Deus te sustenta. Vou repetir: quando as suas forças acabam, a graça de Deus te sustenta. Quem está comigo, diga amém. Porque talvez você vai ficar chateado comigo hoje, talvez até o glória a Deus hoje vai diminuir. Vai ter momento que você vai ficar cansado, que você vai se esgotar. Vai ter momento que você vai sentir que você foi levado no limite e que acabou, porque você já não tem mais força nem para levantar. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia. E talvez chegou no culto aqui hoje, só você e Deus sabe a luta e o desgaste e a força que foi para você chegar a estar aqui na casa do Senhor, a estar aqui, quase falei com nós outros acá, estou falando com os argentinos aqui atrás, a cabeça bugou aqui agora. Tá vendo, Liliana, conversando com vocês aí, o Ximenes, o pessoal aí, acaba bugando aqui. Nós estamos com a célula de irmãos argentinos e eu acabo falando com os irmãos um pouco de portunhol, né? Mas há momentos na nossa vida que nós vamos passar por desgaste emocional. E aí você lê o texto que nós vamos indo de força em força, e cada um vai comparecer diante do Senhor de força em força. Só que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías que os jovens se cansam. A Bíblia diz que ele fortalece o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, e diz que os jovens se cansam, ficam fadigados, exaustos e até caem. Ora, se o próprio jovem vai se cansar, vai perder o vigor, no meio da caminhada haverá desgaste. Mas ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É verdade que há momentos na nossa vida que a vida está muito pesada de carregar. Sim ou não?
vida é pesada. A caminhada parece que é longa demais. Há momentos que a alma está desgastada. Você está desgastado com as circunstâncias. E aí a palavra nos mostra que, ao ler esse texto, a gente olha, a palavra nos diz o quê? Que o cansaço faz parte da nossa jornada. Ei, irmão, estou indo contra toda a maré aqui hoje, hein, irmão? Culto de doutrina, né? Vamos? Posso seguir mais um pouquinho? O cansaço faz parte da nossa jornada. A dor, a angústia, o desgaste faz parte da nossa jornada. Mas a graça de Deus é o nosso sustento. Tem alguém comigo aqui que já começou a pegar essa palavra aqui? A graça de Deus é o nosso sustento. A graça de Deus é fonte de vida, de força, de vigor e de sustento. E é até bom, né, irmãos? Porque às vezes a gente vai caminhando, a gente começa a ficar um pouco arrogante, né? Soberbo. E às vezes Deus permite a gente cansar para a gente baixar um pouco a nossa bola. Vocês estão aqui? Às vezes o Senhor permite certos desgastes na nossa vida. Deus nos coloca no limite para mostrar para nós, para mostrar para cada um de nós, que a gente precisa baixar um pouco a nossa bola, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Às vezes esse desgaste nos leva a um caminho de humildade, de simplicidade, que é um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Eu desculpa falar, mas tem irmãos, tem gente que não pode ser muito abençoado não, irmão. É só o pão nosso cada dia. Se Deus dá um pouquinho mais, pronto, já começa a pisar nos outros. Já começa a ficar metida besta, começa já a ficar arrogante, a atropelar os outros, falar com os outros de cima para baixo. Tem alguém aqui comigo? Aí Deus pega, leva para um desgaste para dizer assim, ó, se não for a minha graça na tua vida, você não consegue nem ficar de pé. Se não for a minha misericórdia na tua vida, você não tem condições, porque são as misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem alguém comigo aqui? Ainda bem que o choro dura uma noite inteira, meu Deus do céu, mas a alegria vem pela manhã. Tem alguém que está cansado aqui hoje? Tem alguém que está desgastado? Eu tenho uma palavra: você vai sair daqui renovado pela graça de Deus. A graça de Deus é o combustível da caminhada. Diga comigo, a graça de Deus é o combustível na caminhada. A Bíblia diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então é o seguinte, não é qualquer pessoa que tem as suas forças renovadas. É quem espera em Deus. Tem muita gente que não espera, fica reclamando e diz que está esperando. Tem muita gente que diz que espera em Deus, mas só sabe murmurar, fica com o coração azedo, se faz de vítima, reclama de todo mundo. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Aqui não. Mas você conhece alguém? Então leva essa mensagem. Então leva essa mensagem para essa pessoa que precisa dessa palavra. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos entender que, de fato, só a graça de Deus que é capaz de nos ser esse combustível. Porque as nossas forças vão acabar e elas acabam. Mas a graça de Deus, ela nos sustenta. Agora entenda o seguinte, o cansaço é humano, mas a renovação é divina. Nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar abatidos, nós vamos ficar, claro, o esgotamento. Desculpa te falar isso aqui, mas eu preciso ser realista aqui. Eu não gosto desse, cuidado com esse evangelho triunfalista, que tudo vai dar certo. Calma aí, o esgotamento é natural, mas a graça é divina. Ah, meu irmão, recebe essa palavra. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tenho uma palavra para alguém que chegou aqui hoje cansada. Você está cansado, eu tenho uma palavra. Você está esgotado, achando que chegou que é o fim. Deus está dizendo, não é o teu fim, agora que vai começar uma nova temporada na tua vida.
É agora que vai começar uma nova estação na tua vida. Sempre assim, quando a gente chega no limite máximo, quando a gente chega no esgotamento máximo, quando a gente chega no desânimo máximo, Deus se levanta do trono e fala assim: a minha graça te basta. Oh meu Deus do céu, tem alguém aqui para receber essa palavra aqui hoje? Eu tenho uma palavra para alguém que chegou aqui no tanque da reserva, chegou aqui esgotado, desanimado, falando assim: ó, hoje eu vou para o culto, mas eu vou amarrado, eu vou triste, porque nem eu estou acreditando mais que eu vou me levantar nessa situação. Jesus te pegou aqui hoje. E eu tenho uma palavra para você aqui hoje. A palavra é: a graça de Deus te sustenta. Esse esgotamento é natural, mas vem a renovação dos céus sobre as nossas vidas. Só quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ela renova as nossas vidas. Meu irmão, tem coisa que só o céu resolve. Até o jovem vai perder o vigor, até o jovem vai cansar, até o jovem vai cair. O esgotamento é natural, mas não é o teu fim. Preste bem atenção aqui. Aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Aquilo que não te destruiu, não te matou, está te fortalecendo. Tem alguém aqui que está entendendo essa palavra aqui? Pelo amor de Deus, eu quero saber se foi o pessoal do primeiro culto que recebeu a palavra, ou se o pessoal do segundo culto vai receber mais a palavra aqui. Meu irmão, aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Aquilo que não te mata te fortalece. Esse esgotamento não é o teu fim, é o começo de uma nova temporada de Deus na sua vida. Tem alguém aqui comigo? Glorifica o nome do Senhor. Começo de uma nova estação. O cansaço é humano, mas a renovação é divina. Quando a força acaba, aí que Deus está começando, meu irmão. A força acaba é quando a gente se solta. Estão comigo aqui, gente? Está dando para entender? Quando a força acaba, é Deus falando assim: vai soltar ou não vai? É quando a gente está assim esgotado, está segurando. Não, Deus resolve. Você chega no limite e fala assim: ai, não estou aguentando mais não. Senhor, está nas tuas mãos. Aí que a coisa começa a funcionar, meu irmão. Você já reparou que o problema só se resolve na hora que você esquece ele? Tem alguém aqui recebendo essa palavra? Você já reparou que foi a hora que você esqueceu, a hora que você entregou, a hora que você se rendeu, que aí sim, Deus, agora eu posso agir, porque agora tem espaço para Deus agir. Você quer ocupar todos os espaços, você quer controlar tudo. Enquanto você estiver no controle, Deus não assume o controle. Ou você coloca o controle na mão dele, ou o desgaste vai te levar a fazer isso. Preste bem atenção que eu estou falando assim. Ou você pega e fala assim: Senhor, eu não estou aguentando não, está aqui nas tuas mãos, eu me rendo já, está tudo certo. A outra opção é o seguinte: você vai segurar até quando? Vai ficar nesse desgaste emocional até quando? Aí vai, quando chega no esgotamento, aí você solta. Na hora que você solta, o Senhor fala assim, você solta e você: acabou para mim, não tem jeito, não tem solução. A Deus, agora você entendeu. Agora que vai começar uma nova estação. Ah, meu Deus do céu, tem alguém aqui para pegar essa palavra aqui hoje? Agora que vai começar uma nova estação. Então esse esgotamento não é uma maldição na tua vida. Esse cansaço não é uma maldição na tua vida. É Deus te levando a um tempo de rendição, de entrega, de quebrantamento. Você: Senhor, eu me quebranto na tua presença. Está tudo nas tuas mãos, porque a tua graça é o combustível na minha caminhada. Tem alguém aqui hoje que recebe essa palavra sobre a sua vida? A graça é a fonte inesgotável. No Salmo 28, versículo 7, diz que o Senhor é a minha força e o Senhor é o meu escudo. Diga comigo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Não, ninguém tem força sozinho. Quem te disse, quem te enganou, meu irmão, que você vai conseguir dar conta da tua vida? Você não dá conta da tua vida sem a mão de Deus. Uma coisa é você fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte, mas você não dá conta. Aí você olha um crente forte, cheio de Deus, cheio de autoridade, você fala assim: olha, que homem de Deus forte. Não, meu filho, aquela pessoa ali é uma pessoa que desistiu de lutar com o próprio braço e decidiu confiar em Deus. Tem alguém aqui que está pegando essa palavra aqui hoje? Tem alguém? Aí você olha: nossa, que homem cheio de Deus, que mulher cheia de Deus. Não, isso não.
que pessoa forte, que pessoa cheia de autoridade. Não, é a pessoa que decidiu se esvaziar de si, porque não tem condições de dar conta de tudo, e fala assim: não, Deus, eu me rendo a Ti, o Senhor tem um controle de tudo na minha vida, de A a Z, está tudo nas Tuas mãos. Tem alguém aqui que entendeu o que o Senhor está falando? O Senhor é minha força, o Senhor é o meu escudo, é a graça de Deus que é o combustível para a caminhada. Quem bebe da fonte certa em Deus nunca vai ter sede no meio do deserto, porque a fonte não está no deserto, a fonte está em Deus. Uma pessoa bem resolvida em Deus causa até irritação de quem não entende isso. Rapaz, parece que fulano de tal não sente falta de nada. Não é isso? Tem gente que fica irritada. Fulano está satisfeita com tudo. Claro que está, meu irmão, porque está conectado na fonte. A Bíblia diz assim, Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, no hebraico, está assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Está dizendo o seguinte: olha só, Ele que me cuida de mim, Ele que me pastoreia. Então, se Ele é minha fonte, eu não consigo sentir falta de nada, porque Ele me preenche totalmente. E por que eu vou sentir falta de alguma coisa? Porque Ele sacia a minha sede, Ele preenche o meu ser. Não importa se eu tenho carro, se eu não tenho carro, se eu ando de van, se eu não ando de van, se eu ando de avião, se eu não ando de avião, se eu tenho um carro do ano, se eu tenho uma casa boa, não importa. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, porque Ele é uma fonte inesgotável. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que recebe essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar aqui hoje que é uma noite da gente se conectar com a fonte inesgotável. Quem aqui quer se conectar com essa fonte aqui nessa noite? Reage, faça alguma coisa, glorifique o nome do Senhor. Quem entende essa minha, pode aplaudir o nome do Senhor, exalte a Ele. Escute isso aqui: quando a gente está conectado nessa fonte, a força que vem de Deus não depende de cenário, depende da presença. Moisés entendia que ele não poderia seguir se a presença de Deus não fosse com ele. Meu irmão, se tem uma oração que a gente tem que fazer na nossa vida, é falar assim: Senhor, não deixa eu ir se a sua presença não for. Gente, eu tenho um medo, eu tenho um temor de entrar e sair, de fazer, de realizar, se Deus não for comigo. Eu falei: Senhor, se o Senhor, eu faço essas orações, Senhor, se o Senhor não for comigo, me freia, porque eu quero ir aonde o Senhor está. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não dá, é muito peso que a gente não consegue carregar, entrar, sair, realizar, se Deus não for. Porque ai de nós de tomar uma atitude, de entrar em projeto, tomar decisões, de Deus fala assim: quem tomou essa decisão foi você, não foi eu. Eu não mandei, você não me consultou, você não me perguntou. Deus é fiel com a palavra dele, Ele não é fiel com a nossa infidelidade. Ele não é fiel com as nossas escolhas que não foram consultadas a Ele. Ele não é fiel com as nossas escolhas definitivas que foram tomadas baseadas em sentimentos temporários. Tem muita gente que tomou atitudes permanentes no momento do calor da emoção temporária. Cuidado para você não tomar uma decisão definitiva na tua vida por causa de uma questão temporária, vai passar. Costumo dizer isso para os meus pacientes que estão com pensamento acelerado, ansiosos, pensamentos 8 ou 80 catastróficos. Eu falo assim: pensamento é só um pensamento, não tem nada acontecendo. Sabe por quê? Esse pensamento vai passar. Agora, se você pega isso aqui, isso aqui é fonte, isso aqui é vida, isso aqui é luz, isso aqui é alimento, isso aqui é água, isso aqui é fonte.
inesgotável. Os nossos pensamentos têm que estar conectados com os pensamentos do céu. Então a nossa força não depende de cenários. Preste bem atenção. Tem gente que está esperando ser uma pessoa de fé quando tudo começar a dar certo. Tem gente que está esperando ser uma pessoa otimista quando tudo começar a andar direitinho. Não, eu tenho uma notícia para dar para você. Antes de tudo dar certo, vai começar a dar tudo errado. Se Deus falou que você vai ser próspero financeiramente, primeiro você vai ficar endividado. Geralmente é assim. Se Deus fala que você vai ser honrado, você começa sendo envergonhado. Quem está aqui, está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Mas essa vergonha é sinal que está vindo honra de Deus sobre a tua vida. Essa humilhação é sinal que Deus está indicando que está vindo algo ali. Quando você olha o cenário de dívida, mas Deus falou que eu vou ser próximo, mas estou todo endividado. Calma, é Deus te treinando a aprender a viver na escassez, para depois aprender a viver na abundância. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? A nossa fé, o nosso ânimo, a nossa força não pode depender de cenário. Não. Pelo contrário, a nossa fonte não está na terra, a nossa fonte não está nas circunstâncias, a nossa fonte não está no cenário, a nossa fonte está no Deus, está no céu. É a graça de Deus que nos sustenta. Se você esperar o cenário ficar favorável para você crer, meu irmão, lamento. O desafio de Deus é nos ensinar assim: continua crendo quando tudo estiver dando errado. Presta atenção aqui. Continua crendo quando tudo estiver dando errado, porque antes de dar certo vai dar errado. Culto de doutrina, começou a doutrina, cheguei de viagem agora, já chega acelerado, né? Posso ir mais? Posso seguir? Estou terminando, fica tranquilo. A força não depende de cenário, de circunstância. Desculpe falar, irmãos, você não está entendendo que Deus está querendo te tirar do raso? Você não está entendendo que Deus está querendo te tirar da superficialidade? Que do jeito que está, não dá para ficar. Sair desse berçário. Ai, Jesus. Posso ir? Vai. Sair desse berçário espiritual, dessa infantilidade que o tempo todo está ali. Deus está falando: eu estou esticando para você crescer. Eu estou te esticando para você ter resiliência. Eu estou te esticando para você aprender a lidar com as frustrações da vida. Eu estou te esticando para você entender que a fonte não é o cenário, a fonte é o Senhor. Agora entende o seguinte: a Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, no profeta Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E no Salmo 84:7, vai indo de força em força. Indo de força em força. O que significa? É dia a dia. Preste bem atenção aqui. É passo a passo. Eu preguei esses dias aqui o tema da mensagem: um passo de cada vez. O que acontece? Nem sempre Deus vai te dar a renovação do mês inteiro. Geralmente Deus te dá a renovação do dia. Ai, Jesus. Pegou aí, meu irmão? É o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Às vezes a renovação que Deus dá é o maná do dia. Pastor, eu estou pensando que Deus vai mandar uma graça, Deus vai me dar uma força para eu vencer os próximos 6 meses. Eu estou pensando que Deus vai me dar uma força para vencer o próximo ano, mais 3 meses. Não. Às vezes a graça de Deus é só para hoje. Pastor, e amanhã? Amanhã Deus tem um maná de amanhã. E depois de amanhã, Deus tem renovação depois de amanhã. A renovação de Deus é dia após dia, meu Deus do céu. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Eu tenho uma palavra: hoje é noite de renovação. E amanhã, não se importa que amanhã, porque Deus vai te encontrar amanhã para mais um maná, para mais um pão, para mais uma renovação. Tem alguém aqui hoje, meu Deus do céu, que vai reagir a essa palavra? Se você não crê, fica calado, mas se você crê, reage com glória a Deus. É dia após dia. Diga comigo: dia
após dia, vem a renovação de Deus. Ah, irmão, não fica preocupado com amanhã, não. Deus está querendo nos ensinar a ser menos ansiosos. Pastor, é um dia de cada vez. É pequenos passos, é micropassos. Por que, Senhor, o Senhor me deu uma renovação hoje e não tem garantia amanhã? É Deus dizendo para a gente assim, para você ficar menos ansioso, para você ficar menos ansiosa, porque você não está no amanhã, você está no hoje. A nossa vida é um eterno aqui e agora. Por que o Senhor não me dá a renovação da manhã? Porque Ele quer nos ensinar a confiar nele, independente de garantias amanhã. Tem que confiar. Tem dias que tem lutas. Eu fui 5 horas da manhã para Teresópolis hoje. Peguei acidente na estrada, carro capotado. Orei, estendi as mãos para quem se acidentou. Segui minha viagem. Voltei, outra chuva. Mais 2 carros virados, capotados. Eu mesmo já rodei com o carro lá. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia. Porque eu não sei do cenário. Eu não tenho controle de cenários. Eu e você não temos controle de circunstâncias alguma. Mas alguma coisa eu sei. Independente do cenário, eu quero a presença. Eu quero a presença dele na minha vida. Ah, não, isso aí eu não abro mão, não. Pode ir embora tudo, mas não pode ir embora a graça de Deus. Não pode ir embora a presença de Deus. Deus não te dá força para toda a vida de uma vez. Ele dá para cada dia de cada vez. Isso aqui precisa escrever na porta da geladeira, tá, gente? Esse dia eu atendi uma pessoa, achei tão bonitinho isso. Aí tô falando. Por favor, me dá um papel, uma caneta. Eu preciso anotar todas essas frases e vou colocar na porta da minha geladeira. E anotou mesmo. Você anota para mim, eu falei assim, não, você não vai entender minha letra, é garrancho. Escreve com a sua letra que você vai precisar entender. Aí escreveu todas as frases que eu estava falando. Então entenda algo. Deus não vai te dar força do mês inteiro, da semana inteira. Não. Em grande maioria da nossa caminhada, cada dia existe uma renovação específica. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lembra desse texto? Então nós precisamos entender que haverá uma renovação hoje. Agora entenda o seguinte: a renovação de hoje não serve para amanhã, porque amanhã nós vamos precisar de uma outra graça. A graça de Deus é diariamente. Por que você acha que a gente precisa fazer devocional todos os dias? Por que você acha que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias? Porque cada dia há uma renovação dos céus. Pode ser o texto mais conhecido, pode ser o texto mais batido. Irmãos, eu fui fazer um devocional esses dias, Salmo 23. É salmo que fica no para-choque de tudo quanto é caminhão. Irmãos, eu já preguei sobre isso zilhões de vezes. Deus me deu uma revelação nesse salmo que eu não consegui terminar até hoje. Eu estou com 3 folhas de caderno anotado. Desse texto do Salmo 23, vou pregar domingo, não consigo, porque tem mais um rolo que desceu. Aí vou pregar nesse domingo esse texto. Aí vem outra revelação, cara, não vou terminar. Salmo 23, que a gente está acostumado. Cada hora eu tô, gente, quando que isso aconteceu comigo? Eu estava no meu momento de devocional. Eu estava orando, lendo a Bíblia, folhei Salmo 23. Eu falei assim, talvez você olhe o Salmo e fale assim, vou cair nesse Salmo de novo. Mal sabe você, mal sabe eu, que tem uma fonte ali inesgotável. Eu estou dando um pequeno exemplo, que a graça e renovação de Deus é diariamente. Eu estou meses em cima desse salmo que eu não consigo sair. Eu estou doido para trazer essa pregação. Talvez em um domingo eu não consiga entregar. Eu vou ter que fazer uma série de mensagens, 4 domingos falando sobre isso. Vocês estão comigo aqui, gente?
A repetição gera aprendizagem. A repetição é pedagógica. Quem está comigo, diga amém. O que eu quero te dizer? Por que a gente tem que orar todos os dias? Por que a gente não ora só uma vez e aí fica o mês inteiro já isento da oração? Não. Porque cada dia é uma renovação. Cada dia é um maná. Cada dia é um pão. Cada dia é uma graça. Cada dia é uma revelação. Cada dia, diariamente, há uma renovação de Deus. E essa noite é mais um dia, já é mais uma noite de renovação dos céus sobre as nossas vidas. Então comigo aqui, gente, posso seguir mais? Então cuidado, que amanhã Deus tem uma outra fonte, outra graça. Isso é tão maravilhoso. O que sustenta a gente no meio da luta é a graça de Deus. 2 Coríntios 12:9 fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse deserto não te mata, ele te ensina a depender da graça de Deus. Diga comigo: o meu deserto não me mata, mas me ensina a depender da graça de Deus. Você já reparou que nunca é o que nós podemos, mas é o que nós dependemos? Nunca é o que eu posso, mas é o quanto eu dependo, o quanto eu me rendo. Porque as lutas que tentam te derrubar são as mesmas lutas que Deus usa para te levantar. Alguém pegou aqui? Alguém? Você está passando por uma luta e está dizendo assim: essa luta vem para me derrubar. Não, você não está entendendo. Deus está pegando essa luta aí, está te dando com um impulso para você se levantar. Está entendendo aqui? Está entendendo? Se você perguntar para a flecha que ela está sendo puxada para trás, você pergunta: o que está acontecendo para você? Estão me passando o tapete, estão me puxando para trás, estão me prejudicando. Agora, se você perguntar para o arqueiro: o que você está fazendo com a flecha? Eu estou dando impulso para ela poder ir mais longe. Não. Alguém pegou aqui? Alguém pegou essa palavra aqui? Alguém recebe essa palavra? Se você perguntar para a flecha: o que está acontecendo com você? Ela está me puxando para trás, estão me prejudicando, estão me fazendo mal. Aí se você pergunta para o arqueiro: você está prejudicando a flecha? Não, eu estou puxando ela para trás, porque ela vai pegar um impulso para ir mais longe. Quem é flecha aqui na mão de Deus aqui hoje? Meu Deus do céu, quem é flecha aqui na mão de Deus? Eu quero dizer que essa luta está vindo para te dar impulso para você ir mais longe. Essa luta que veio para te derrubar, Deus está usando para te levantar. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa aqui hoje? Alguém reage, alguém glorifica, alguém exalta, alguém rompe os céus de búzios com a sua adoração. A graça de Deus aqui neste lugar, eu sinto a manifestação da glória de Deus. Essa luta não vai te tombar, essa luta não vai te humilhar, muito pelo contrário, Deus está usando para amadurecer, Deus está usando para te levantar, Deus está te usando para ficar mais fiel, mais crente, mais dependente. Deus está usando para uma nova estação. Sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. O final disso tudo, isso vai te levar diante de Deus. Você vai voar, vai correr, vai caminhar sustentado pela graça de Deus. O destino final é a presença de Deus. E é a graça que te leva até lá. A maior recompensa da nossa caminhada não é chegar onde você quer, mas é encontrar Deus na sua jornada. A maior recompensa da nossa caminhada não é chegar onde a gente quer, mas é encontrar Deus na nossa jornada. Não é a velocidade que importa, é a fidelidade que importa. Não é a velocidade, é o nosso nível de fidelidade. Mas, irmãos, a nossa responsabilidade é manter a chama acesa. É manter a chama acesa.
Uma vez um missionário estava numa selva e ele precisava atravessar a ponta de um rio para a outra ponta do rio. E aí ele estava com uma tocha acesa, a chama da tocha acesa. E aí ele tinha que atravessar o rio. Qual é o problema? Atravessar o rio com uma tocha na mão acesa significa que você pode apagar aquela chama. Você pode apagar aquela chama. Aquela tocha pode cair na água. Ou seja, é um risco muito grande você atravessar. Aí um jovem olhou aquele missionário tentando atravessar aquele rio e falou assim: cara, não é mais inteligente para você, para atravessar de forma mais tranquila, apagar essa tocha? E aí você apaga e você atravessa o rio tranquilamente, sem esse estresse de ficar se equilibrando, de ficar preocupado, de cair, de tropeçar. O risco é 1000 vezes maior. Aí o missionário falou assim: mas eu prefiro assumir o risco de atravessar esse rio com a tocha acesa, porque lá na frente eu vou precisar de luz para iluminar o meu caminho na minha jornada. Então eu vou me comprometer de assumir o risco de manter a chama acesa. Então não importa para aquele missionário o risco que ele ia correr em atravessar aquele rio. O que importa para ele é o seguinte: eu me comprometo de manter essa tocha acesa, porque depois que eu atravessar esse rio, lá na frente eu vou precisar de luz. E para precisar de luz, eu preciso manter essa chama acesa. Tem alguém aqui que já pegou o que Deus está falando aqui hoje? Eu não sei como é que está a sua jornada. Eu não sei qual é o rio que você vai ter que enfrentar. Eu não sei qual é a selva que você vai enfrentar. Eu não sei a sua jornada. Mas Deus está nos chamando hoje a estar comprometidos de manter a chama acesa, a tocha acesa, a chama acesa. Ah, pastor, mas é um risco. Mas vale a pena correr o risco para manter a chama acesa. Quem mantém a tocha acesa vai ter luz no meio do caminho. Se coloca de pé e nós vamos adorar o nome do Senhor. Há uma graça de Deus.